Tá certo, já. O senhor é o terceiro participante da Unicinos, prestigiando a Semana Acadêmica da Fevale da nossa Semana do Direito aqui. Ah, que legal. Quem foram os outros? Ontem a gente teve o Guilherme Wundt Ah, e sim? o Eugênio, acho que ele não chegou, ele não é mais professor da Unicinos, mas ele já teve aí o Eugênio Luiz Miller, né? Ele palestrou para nós de direito previdenciário, né? Mas acho que ele Ah, só sim. foi estudante da Unicinos. E eu também sou estudante, já fui estudante da Unicinos também, mas de outro curso, né? Ciências Sociais. Ah, que legal. Então o tema hoje tem tudo a ver contigo, né? Porque o tema da reforma tributária, assim, a partir da abordagem que eu pretendo fazer, ele é muito de ciências sociais também, né? Sim. Ontem essa palestra de hoje, né, Uhum. ontem, praticamente a temática a mesma, eu estive em Florianópolis, num seminário organizado pela própria Receita Federal, né, respondendo a pergunta se a reforma tributária vai reduzir a injustiça fiscal. E a resposta é não. Antecipando, a resposta é não. É, Então a gente se pergunta, né, até que ponto é de fato uma reforma, né? Parece mais um retrocesso, então, né? Se o senhor está apontando essa questão, né? não, vamos lá. Assim, em muitos aspectos ela melhora a tributação no Brasil. Porém, o que nós desejávamos? Que ela pudesse, de fato, minimizar os históricos problemas da tributação, né? E ela não faz. Mas então tá, professor, vamos iniciar então, né? Vou lhe apresentar, já estamos no horário, né? Então, boa noite a todos e a todas, né? A gente saúda então a presença do pós-doutor Marciano Buffon, pós-doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Sevilha, Espanha, doutor em Direito com ênfase em Direito do Estado pela Unicinos, com período de pesquisa na Universidade de Coimbra, mestre em Direito Público, advogado tributarista com especialização em Direito Empresarial, professor do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado em Unicinos, sócio consultor jurídico fiscal da Bufam e Furlan Advogados Associados. Membro do Conselho Técnico de Assuntos Tributários, Legais e Financeiros da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Fiergs. Então, de pronto, a gente passa a palavra, então, ao pós-doutor, então, Marciano Buffon, para tratar sobre a reforma tributária e seus impactos jurídicos. Com a palavra, professor. Boa tarde, bom início de noite a todos. Agradeço imensamente a Fevale pelo convite e o faço na pessoa aqui do Jean e dos professores vinculados à área tributária aí, a doutora Marina Furlan, doutor Gabriel Joner, são pessoas com as quais convivo há muito tempo, são grandes amigos e colegas que respeito profundamente. Ou seja, a Fevale está muito bem de professores de direito tributário, né? E também é uma alegria muito grande estar de volta à Fevale, afinal de contas, eu fui professor, né? Aí, lá no início da minha jornada como professor, no ensino médio, né, da Fevale, aí no campus, né, no campus em frente ao Hospital Regina, né? E estive em muitas oportunidades participando de eventos aí na Fevale, cursos de extensão, palestras, pós-graduação, enfim. A Fevale também eu considero minha casa, enfim, o nosso escritório é em Novo Hamburgo e eu estou aqui na Unicinos porque, afinal de contas, eu tive minha vida toda aqui na Unicinos, desde a graduação até no mestrado, doutorado, e estou aqui nesse momento, estou no gabinete do nosso programa de pós-graduação, para falar com vocês. Hoje à noite nós temos aula na graduação aqui. E a semana acadêmica sempre é um momento especial da universidade, em que os alunos exercem o seu protagonismo. E isso é muito importante, né, acontecer. Então, também, por isso, agradeço a todos aqueles que estão presentes e os que vão entrar antecipadamente, faço esse agradecimento. Bem, o tema é a reforma tributária e para nós
examinarmos a reforma tributária, nós temos que dar alguns passos atrás e contar um pouco da história de como chegamos até aqui, né, para, ao final, tentar responder duas perguntas que me parecem cruciais. E eu as deixo aqui para que vocês reflitam à medida que nós avançamos na abordagem que pretendemos realizar aqui. A reforma tributária acontecida em 2023 reduzirá a injustiça fiscal e a complexidade tributária? Essa é a grande pergunta, né? E eu digo isso porque, historicamente, são os dois grandes problemas identificados na tributação brasileira: a sua grandiosíssima complexidade e a sua regressividade, que quase se confunde com a ideia de injustiça fiscal. Mas antes de nós falarmos disso, como eu mencionei, é necessário nós darmos um passo atrás, historicamente falando, e começar pelo Estado Democrático de Direito, né? E começamos por 1988, vamos fazer esse recorte histórico, porque em 1988, no Brasil, nós assistimos ou construímos, né, um modelo de Estado sem precedentes ao Brasil, né? Vejam, nós temos que lembrar sempre dessa história em que a ideia de Constituição, tributação, direitos fundamentais, né, e a própria ideia de Estado, esses quatro elementos, Estado, Constituição, direitos fundamentais e tributação, elas andam praticamente de mãos dadas ao longo da história, né? Se nós pensarmos no advento dos direitos fundamentais ditos de primeira geração ou dimensão, lá, cujo marco é a Constituição inglesa de 1215, a Magna Carta inglesa, nós vamos perceber que naquele momento talvez os ingleses nem soubessem o que estavam de fato fazendo, mas eles criaram a ideia de Constituição como hoje nós conhecemos. E também fundaram um modelo de Estado até então que não existia, no qual o soberano tem seus poderes limitados por uma norma jurídica, especificamente falando, por uma Constituição, né? Mais adiante, a Revolução Francesa nos traz um outro direito fundamental de primeira geração ou dimensão, que é a igualdade perante a lei, né? Percebam, a Revolução Francesa foi tão significativa que ela marcou o surgimento da era, historicamente falando, da era que hoje nós vivemos, a Idade Contemporânea. E o marco da Revolução Francesa, o que de mais importante aconteceu com a Revolução Francesa, não foram as outras duas palavras do slogan, né? Não foi a liberté e a fraternité, e sim a égalité, a igualdade perante a lei, foi a grande conquista da Revolução Francesa. E, mais uma vez, essa conquista está relacionada a direitos fundamentais, à tributação, porque a Revolução Francesa, em larga medida, ela é fruto de uma insatisfação da classe burguesa ante aos privilégios existentes à época em prol do clero e da aristocracia, sobretudo a imunidade tributária. Percebam, sempre a tributação está junto com a maioria das revoluções, né? Vamos trazer aqui para o Rio Grande do Sul, né? A nossa Revolução Farroupilha tem um elemento de tributação muito presente, né? Nas suas origens, né? Mas vamos saltar mais o tempo, senão vocês vão ficar muito preocupados. Imagina, o cara começou em 1215 até chegar a 2024, nós vamos horas aqui falando, né? Imagine contar uma história tintim por tintim e entrar em detalhes, como todo chato faz, né? Não quero ser chato aqui, e vamos saltar para pós-Segunda Guerra Mundial, né? Porque aí nós temos o advento de uma nova era, que é conhecida como era dos direitos. Eu não ignoro que os primeiros passos do estado de bem-estar social, que sofre o aprofundamento do pós-guerra, são dados lá na Alemanha em 1871 com a garantia da proteção contra o acidente de trabalho, ou depois com os planos de aposentadoria, ou ainda as constituições de Weimar
e a Constituição mexicana, que consagram pela primeira vez direitos trabalhistas. Mas só no pós-guerra que as constituições passam a ter um sistema de direitos. E quando eu digo sistema de direitos, é porque tem um elemento comum que os conecta, que é a ideia de dignidade da pessoa humana, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio esse que passa a ser consagrado pela Constituição em 88, passa a ser consagrado como um marco civilizatório, como um elemento central, como um pilar de sustentação. Ou seja, quando nós falamos de Estado Democrático de Direito, nós só podemos falar porque o Estado Democrático de Direito ele tem por objetivo assegurar a dignidade da pessoa humana de todos, né? E vejam, a ideia de dignidade surge na Declaração dos Direitos de 48, e é o direito de todos viverem com igual dignidade, né? E vejam como a nossa Constituição ela é algo do qual nós devemos nos orgulhar, porque ela nos traz formalmente o Estado Democrático de Direito. E quando eu digo formalmente, é porque Estado Democrático de Direito não é simplesmente a soma das definições da palavra Estado, da palavra democrático e da palavra de direito. Não. Estado Democrático de Direito é uma construção histórica. É um Estado, e a melhor definição que eu conheço ela vem de Paulo Bonavides, né, no seu curso de Direito Constitucional, é um Estado que tem a função de produzir a igualdade, é o Estado produtor da igualdade, é o Estado construtor da igualdade. E o Bonavides não diz isso apenas porque teve uma feliz ideia. Ele simplesmente leu a Constituição e conhecia a história dos Estados democráticos de direito. Porque, diferentemente do Estado de direito, o democrático de direito tem uma função teleológica. Veja, na França, com sua Revolução, não havia em nenhum momento uma preocupação em divisão de riqueza, em minimização da pobreza, da marginalidade. Não. O que a França buscou foi apenas a igualdade perante a lei, só pela lei, né? Enquanto que a ideia de Estado Democrático de Direito ela avança nisso. Para além de que a lei deva ser igual para todos, ela deve ser desigual para os desiguais, com o objetivo de minimizar as desigualdades que são frutos naturais do modelo de produção capitalista dentro do qual o Estado Democrático de Direito está inserido. O que é importante frisar isso. O Estado Democrático de Direito ele existe dentro do modelo de produção capitalista, né? Se vocês reproduzirem alguns artigos iniciais da Constituição, por exemplo, o artigo 3º, que contém nada menos, nada mais do que os objetivos fundamentais da existência do Estado Democrático de Direito, que vale sempre lembrar que é a construção da sociedade livre, justa e igualitária, a redução das desigualdades sociais e regionais, a erradicação da pobreza, né? A eliminação de qualquer discriminação que possa existir. Esses objetivos do Estado Democrático de Direito, eles são condição de possibilidade para a própria manutenção do capitalismo. Porque o Estado Democrático de Direito é aquele Estado que faz essa mediação, né, entre o capital e o trabalho, né? Portanto, vamos lá, se você é um profundo defensor do capitalismo, se você é um capitalista radical, você tem que ser um radical defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos fundamentais. E explico essa relação. Vejam, quando eu digo que a Constituição da qual nós temos que nos orgulhar, é porque no seu artigo 1º ela diz quem nós somos e quais são os pilares de sustentação do que nós somos, né? E o da dignidade da pessoa humana aparece logo em seguida. Logo adiante, no artigo 3º e 4º, ela diz o que nós objetivamos. Imagine que nós estivéssemos falando de um contrato social de uma pessoa jurídica, o artigo 3º e o 4º seriam o objeto social. Por que nós, Brasil, existimos, né? E depois, didaticamente, a Constituição nos diz como nós vamos chegar lá. Não é por acaso que o capítulo dos direitos fundamentais está contido lá no artigo 5º, 6º, 7º da Constituição. Temos os direitos de primeira geração, especialmente lá no artigo 5º, os de segundo no artigo 6º, 7º, né? E percebam, então,
qual a mensagem da Constituição? Se vocês construírem uma sociedade que garanta direitos fundamentais, que concretize direitos fundamentais, que direitos fundamentais não sejam apenas uma promessa, né? Tendencialmente alcançar-se-á os objetivos estabelecidos nos artigos 3º e 4º, para, com isso, restar assegurado, concretizado, uma vida digna para todos e, com isso, realizar o intento maior do Estado Democrático de Direito. Por isso a nossa Constituição é didática. E vocês vão perguntar, tá, mas nós estamos aqui falando de Constituição ou de tributação? Né? Nós não conseguimos falar de Constituição, de sociedade, sem falar de tributação. Por quê? A tributação tem uma relação direta com os direitos fundamentais. E é uma relação de dupla face. De um lado, os direitos fundamentais limitam o poder de tributar, ou seja, o que a Constituição estabelece? Você, governante de plantão, pode cobrar tributo, desde que o faça mediante lei, desde que essa lei seja igual para todos, não seja retroativa, não implique confisco, não inviabilize a circulação de pessoas ou bens no território nacional. Em especial, para quem estudou Direito Tributário 1, estão falando do artigo 150 da Constituição brasileira, os limites ao poder tributário, certo? Mas a relação da tributação não se esgota aí. E vejam, e essa é uma crítica que se pode fazer à nossa doutrina de direito tributário, construída no pós-Constituição, porque ela basicamente se ocupa apenas dos limites ao poder tributário. Nós, em larga medida, esquecemos a segunda razão dessa conexão da tributação com os direitos fundamentais. A tributação é a condição de possibilidade de realização de direitos fundamentais. Ou seja, direitos fundamentais, eu quero colocar ênfase nessa palavra. Direitos fundamentais, ênfase na palavra todos os direitos fundamentais custam e custam muito. Mesmo aqueles direitos tidos como direitos de primeira geração e dimensão, em que no direito nós voltei, né? Está me ouvindo? Ok? Tá. Mesmo aqueles direitos entendidos como direito de abstenção do Estado, né, ou direito de defesa, eles custam para o Estado. Pense no principal direito fundamental, que é o direito à vida, que é típico de primeira geração de dimensão, ou o próprio direito à liberdade. Custa muito ao Estado nos assegurar a vida e a nossa própria liberdade. E mais do que isso, existe uma conexão umbilical entre os direitos fundamentais tidos de primeira, segunda geração. Quero um exemplo muito claro e fácil de compreender. Pense num típico direito fundamental que hoje é um dos mais discutidos nos tribunais das redes sociais. O famoso direito à liberdade de expressão, né, que, em larga medida, é compreendido indevidamente como se liberdade de expressão que estivesse acima da Constituição, às vezes. Mas pensem comigo, caríssimos e caríssimas. O direito à liberdade de expressão, ele consegue ser garantido a todos sem que se tenha acesso ao conhecimento formal? Ou seja, é possível a pessoa que não compreenda um texto escrito ou não consiga se manifestar através da escrita poder exercer livremente a sua manifestação de pensamento, ou apenas ela reproduzirá algo que ela recebe no WhatsApp, né? E vejam, caríssimos, nos parece estranho eu falar isso, porque nós estamos numa universidade de ponta, como a Fevale, né? E é estranho que a gente imagine alguém que não compreende um texto escrito. Mas há um contingente muito significativo na população brasileira, e esse número, alguns anos atrás, excedia 50%, que não conseguem compreender um texto escrito e não conseguem se manifestar através da escrita. Né? E vejam, não é por acaso que o Brasil é o vice-campeão mundial em mensagens de áudio no WhatsApp. Nós só perdemos para a Índia. Porque nós somos um país de iletrados. Infelizmente, é doloroso. E, na medida em que se nega o legítimo direito ao acesso ao conhecimento formal para todos,
Na verdade, nós estamos negando o direito fundamental à liberdade de expressão. A não ser que se diga o seguinte: não, liberdade de expressão é um direito constitucional garantindo apenas aqueles que tiveram acesso ao conhecimento informal. E os outros vão seguir a reboque. Bom, mas aí nós estamos falando de uma outra Constituição, não da brasileira. A brasileira diz que tem que ser igual para todos, né? Então, caríssimos, isso é muito importante. A tributação financia direitos fundamentais, financia políticas públicas que realizam direitos fundamentais. Claro que alguns custam mais, outros custam menos, né? Mas sem tributação não há direito à saúde, não há direito à educação, não há direito à aposentadoria, proteção à infância, à velhice, à maternidade, ao desemprego, enfim. A tributação é uma condição de possibilidade dos direitos fundamentais e, portanto, da realização dos objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito. Por isso que eu estou fazendo essa conexão. Porque é importante revisitar. Eu imagino que vocês trataram desses temas em direito constitucional, né, em especial, e até em direito tributário, mas é importante nós revisitarmos, porque isso tem que estar presente, né? E quando vocês invocarem o artigo 3º da Constituição e alguém xingar vocês e chamarem vocês de comunistas, eu já tenho aqui, tenho uma ajuda a vocês. Vocês apenas digam que estão reproduzindo o artigo 3º da Constituição e que sem ele, a antítese do comunismo, que é o capitalismo, ele não tem a condição de possibilidade de ser realizado. Bom, e sem a tributação não há capitalismo. Outro ponto importante, aliás, a tributação só existe em países que experimentaram o capitalismo, né? Que o debate público hoje está tão raso que as palavras perderam o sentido, percebe? Nós temos que recuperar o significado das palavras e utilizar as palavras de acordo com o seu significado. Porque eu estou falando, por exemplo, essa que eu acabei de reproduzir. Se alguém o acusar de comunista, porque você recita o artigo 3º, não brigue com essa pessoa. Só pergunte a ela, para você, o que significa isso? Do que você está a falar? Né? Do que você está a dizer? Sobre o que você está se referindo? E aí, quando a pessoa for falar do estado A, B ou C, você diz para ela, não, só um pouquinho, nós não estamos falando de algo que, de fato, nunca foi implementado em local nenhum do mundo. O que você está se referindo, a título de exemplo, e nós temos alguns exemplos na atualidade, são apenas governos totalitários, que se autodenominam, né, de direita e de esquerda, mas totalitarismo é totalitarismo. Toda e qualquer espécie de totalitarismo deve ser rejeitado. E num governo totalitário, num governo onde não há, por exemplo, a defesa da propriedade privada, e a tributação garante a defesa da propriedade privada, né, não tem o que cobrar de tributos, né? Não há tributos, porque não existe propriedade privada. A tributação só existe onde há propriedade privada, certo? Então, essa é uma relação muito importante que nós temos que ter presente, porque a universidade é o dique da contenção da ignorância, né? Nós temos aqui a responsabilidade de erguer muros de contenção contra a ignorância que nos ataca a todo momento, e a ignorância, quase que invariavelmente, ela está acompanhada e anda de mãos dadas com a intolerância, né? Porque todos nós somos ignorantes, né? É a nossa luta diária. Se tudo der certo na nossa vida, amanhã estaremos menos ignorantes do que estamos hoje. Esse é o nosso grande objetivo. Nós ignoramos muito mais do que conhecemos. Conhecemos uma ínfima parcela, né? Mas o mais fundamental na nossa existência é todos os dias se revoltar, não aceitar essa nossa ignorância, que é inata, né? Nós nascemos completamente ignorantes, e aos poucos diminuí-la, né? Porque vocês vão perceber que à medida que nós nos tornamos menos ignorantes, nós nos tornamos mais tolerantes, porque aí nós compreendemos, inclusive, o quanto nós não sabemos, e nós não vamos exigir que os outros sejam perfeitos, já que nós sabemos que não o somos, né? Só alguém completamente intolerante e ignorante pode imaginar que os outros devem ser perfeitos, porque aí ele fica se imaginando que é perfeito, né? Isso é meio psicótico, aliás, né? Mas vamos voltar ao tema da tributação. Bom,
num Estado democrático de direito, assim como eu descrevi aqui para vocês, me alonguei, inclusive. Como deveria ser a tributação? Se nós perguntássemos uma criança de 7 anos, ela diria, 7, 8 anos, ela diria, olha, a tributação ela deve ser de acordo com a riqueza de cada um. Quem for mais rico paga mais, quem for menos rico ou pobre paga menos ou não paga. Me parece algo bem razoável, e nós não precisamos estudar numa faculdade de Direito, Economia ou Ciências Sociais, como o Jean, né, para compreender isso. Né? É uma coisa que é da lógica humana, nós vamos compreender. Bom, e a pergunta é, e o modelo de tributação ainda vigente no país, porque a reforma de 23 ainda não foi implementada, ele atende a isso? A resposta, obviamente, é não. Há muito tempo nós falamos sobre isso, e nós temos pesquisa aqui também na universidade, em que nós apontamos que o modelo de tributação brasileira ele é único no mundo a promover tamanha complexidade e regressividade e injustiça fiscal. Não há nada igual ao modelo brasileiro. Faça um exercício de imaginação. Pense no seguinte, pense em nós reunirmos os melhores tributaristas do Brasil, os melhores contadores, os melhores economistas, administradores, os melhores cientistas sociais, né? E vamos pedir a essas pessoas que montem um modelo de tributação que seja, ao mesmo tempo, o mais complexo possível, um modelo que nos coloque na vanguarda no mundo nos denominados custos de conformidade, isto é, aquele custo necessário só para a apuração dos tributos devidos. O Brasil é campeão mundial, né? Campeão mundial sobre o custo de conformidade é o Brasil há muito tempo. E, além disso, que seja o modelo mais injusto possível. E nós vamos encomendar o seguinte, olha, sejam cruéis. Quando vocês pensarem que conseguirem pensar numa injustiça grande, potencialize isso. Tentem maximizar essa injustiça. Não perdoem pobres. Cobrem tributos muito fortemente dos pobres. Né? Afinal de contas, o sujeito escolheu ser pobre, né, que o seu castigo é pagar bastante tributo. Né? Escolheu, fez uma escolha, podia ter escolhido ser rico, né? Como se isso fosse uma escolha. Se nós fizéssemos isso, jamais nós conseguiríamos que alguém construísse um modelo como o brasileiro. Acreditem, caríssimos, ninguém consegue acreditar que no Brasil exista algo como nós temos aqui. Ninguém consegue. Quando eu estive em eventos fora do Brasil, inclusive no período de pesquisa aí do pós-doutorado, e eu falava no modelo brasileiro, as pessoas permaneciam incrédulas. Não é possível. Né? Eu até passei vergonha no evento, quando uma professora perguntou assim, depois da minha exposição, relatando o modelo, e vocês não fazem nada para mudar isso? Né? Eu fiquei com muita vergonha, só fui salvo. E ela era da Dinamarca, né? O marido dela me salvou, dizendo o seguinte, bom, quando eu reclamar do meu estado, eu vou me sentir um bebê chorão, né? Porque o que você está relatando aqui, por que eu estou falando nisso? Porque a tributação brasileira, ela é paga basicamente por pessoas sem capacidade econômica. O Brasil tributa prioritariamente pessoas pobres. Como assim? Nós criamos engenhosamente um modelo de tributação aqui no Brasil fundado nos tributos indiretos sobre o consumo. Nós temos uma gama de tributos que incidem sobre produtos e serviços que são consumidos pela população, que tornam esses produtos e serviços excessivamente onerosos pelo preço dos tributos. Vejam, quase 60%, um número entre 50% a 60%, é o percentual dos tributos que se incidem sobre o consumo que compõem o montante da arrecadação. Ou seja, mais da metade de tudo que se arrecada é sobre o consumo. Mas qual o problema disso? O problema é que essa tributação é altamente regressiva. Ou seja, ela atinge a todos de uma forma igualmente, mesmo que tenham uma capacidade econômica diferente. Por quê? Porque, inclusive, sem escolha e sem que possamos perceber. Quando se compra uma mercadoria, e eu falo de alimentação básica, inclusive, quando se compra uma mercadoria, quando se compra um par de sapatos, por exemplo, para além da alimentação,
dentro do preço que se paga, há um custo imenso com tributos. E esse custo pesa muito mais para quem tem uma renda menor. E tem dados sobre isso, muito claro, há muito tempo nós conhecemos. Famílias de até 2 salários mínimos consomem cerca de 40% da renda pagando tributos indiretos sobre o consumo. Percebam, eu estou falando 40% da renda de famílias que têm até 2 salários mínimos, ou seja, abaixo do mínimo existencial, né? E sem perceber. Né? Então, esse modelo de tributação, ele é totalmente disfuncional. Tá, mas e a tributação da renda? Bom, é importante que nós tenhamos presente o seguinte, nos países que nós admiramos, vamos falar dos países ocidentais, os países vinculados à OCDE, a tributação incide prioritariamente sobre a renda. Estou falando de rendimentos, de todas as naturezas. Primeiro renda, depois consumo, depois a propriedade. A renda no Brasil colabora com cerca de 18% a 20% do total que se arrecada. Muito aquém da maioria dos países que, por exemplo, dos países europeus que nós admiramos aí, os países da OCDE. Bom, falo também dos Estados Unidos, né? A tributação da renda é mais pesada lá, do Reino Unido também, mesmo dos países de tradição mais liberal. Mas no Brasil, nós conseguimos um outro feito. Nós tributamos a renda levando em consideração a sua origem. Se for a renda proveniente do trabalho, ela é fortemente tributada. Como assim? Inclusive na fonte. Na verdade, não há uma escolha. Quem recebe salário já vem deduzido o valor do imposto de renda incidente. Né? Então, mais ou menos, em média, a renda de quem recebe salário é tributada só de imposto de renda, a alíquota é em torno de 20%, né? Renda anual, porque nós temos a alíquota máxima de 27,5%, mas tem os limites lá de dedução, dá em média 20%. Mas se ao invés de receber salário, o Jean, por exemplo, optar em ser acionista de uma instituição financeira, e no Brasil nós temos um sistema financeiro, instituições bancárias são altamente lucrativas, eu não lembro, eu confesso a vocês que eu não lembro o ano em que uma dessas grandes instituições financeiras tenha tido prejuízo, né? Se o Jean, ao invés de trabalhar, resolvesse ser acionista de um grande banco, ele seria melhor tratado. Claro, ele fez uma opção melhor, né? Ao invés de ser empregado, ele fez a opção de ser acionista de um banco. E recebe a sua renda completamente sem qualquer tributação. Não incide imposto de renda na distribuição dos dividendos, por exemplo. Né? E, professor, mas existem outros lugares do mundo que... Pois não, Jean? E parece que é só nós e a Letônia, né, que funciona dessa forma. Estônia. Estamos junto com a Estônia, né? Estamos junto com a Estônia nesse... Tá, mas assim, Jean, vamos lá, também fez a opção errada. O sujeito foi trabalhar. Fez a opção errada, tinha que ser acionista do banco. Tá, mas também tu poderia fazer uma outra opção. Ao invés de receber salário, você poderia ser um investidor. Investidor em um fundo, por exemplo, nós temos alguns fundos do sistema financeiro, fundos de renda fixa, LCI, LCA, se tem alguém que trabalha em banco aqui sabe do que eu estou falando, CRI, CRA, que são isentos da tributação do imposto de renda sobre os juros recebidos. Outra má opção que você fez, ao invés de trabalhar, receber salário, deveria ser, poderia fazer esses investimentos, né, que estaria livre da tributação. E se ao invés de trabalhar, por exemplo, você recebesse juros sobre o capital próprio também não há tributação. Né? Bom, mas existem outras formas também de fugir da tributação, e aqui a consultoria é grátis, né? É de graça, né? É de grátis, como se diz, como fala-se no jargão popular. Por exemplo, vocês sabem que se vocês optarem em ser um grande artista, um jogador de futebol, né? Pode ser apresentador da Globo, né? A partir de agora, o Jean vai ser apresentador da Globo. Ele não vai ser empregado da Globo. Imagina só. Você vai ter uma pessoa jurídica que vai prestar serviços à Rede Globo e a Rede Globo vai pagar
na pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica vai ter uma incidência de 11%, de 11% a 15%, na pior das hipóteses, e vai distribuir lucros para o Jean, e será só essa a incidência. Se você for jogador de futebol, outra ideia boa que eu tive agora, você é jogador de futebol, você vai ter 2 contratos, um de emprego e outro de cessão de direito de imagem. E na cessão de direito de imagem, ela vai estar numa pessoa jurídica, às vezes até com sede no exterior, para facilitar as coisas, para evitar a tributação. Percebam do que eu estou falando, estou sendo irônico aqui, mas eu estou sendo irônico porque eu respeito a inteligência de vocês e sei que vocês estão entendendo toda essa ironia, né? Como a tributação do Brasil ela é inclemente com quem não tem poder, com quem não tem capacidade econômica, né? Dá para lembrar um pouco daquela frase do Zepeda, né? Las serpientes picam solo los descalços, né? As serpentes só picam os que não têm calçado, né? É mais ou menos isso. A tributação, ela é inclemente com quem for pobre nesse país, com quem for muito pobre, né, nesse país. E não bastasse isso, há uma tributação muito forte sobre a cesta básica. E vejam, alguém consegue justificar que um cidadão que receba um salário mínimo tenha desconto na fonte de contribuição previdenciária, que é um tributo? Alguém consegue justificar moralmente, dizer que é correto, que é justo, que alguém recebendo 1 a 2 salários mínimos tenha que pagar contribuição previdenciária? Mas a aposentadoria dessa pessoa... E eu devolvo a pergunta, será que nós não conseguimos pensar numa fonte de financiamento da aposentadoria que não seja os míseros 1 ou 2 salários mínimos daquela pessoa que vive abaixo da pobreza? Porque vamos ser bem claros, quem tem uma renda de 1 a 2 salários mínimos não está na Fevale, não está na Unicinos. Ele não consegue entrar numa universidade. O pai de alguém que tem essa renda não consegue ter o filho em uma universidade, como as nossas. Então é disso que nós estamos falando. Então, quando eu falo com tamanha perplexidade, é porque há muito tempo nós temos dados e sabemos onde nós estamos. O Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo na distribuição de renda. E vejam, a tributação não é a causa principal da desigualdade. Nós temos outras que são históricas, como a questão da escravidão no Brasil de 300 anos, depois sucedida pela má distribuição da terra, depois o acesso desigual ao conhecimento formal, né? De tal sorte, caríssimos e caríssimas, que eu vou dizer uma frase que é duríssima, e toda vez que eu digo, eu me entristece, mas eu preciso falar. No Brasil, o destino de uma pessoa, pelo menos para 70% a 80%, é determinado ao nascer. É determinado pelo local onde a pessoa nasceu e de quem são seus pais. Isso determina a vida. E claro, caríssimos, vocês devem conhecer pessoas que romperam com isso. Talvez vocês sejam, os pais de vocês sejam. Mas nunca vamos esquecer, estamos falando da exceção, não da regra. Tanto a exceção que se porventura alguém muito pobre, por exemplo, alcançar a condição de juiz federal, né, eu lembro agora de uma situação de um lavador de carros lá no Recife, que passou no concurso para juiz federal, virou notícia nacional. Claro, porque nós estamos falando de exceção, a regra não é exceção, não é divulgada, né? Então, é esse país onde nós vivemos. E nós tínhamos esses dados todos da desigualdade, mas nós não sabíamos o quão estarrecedora é essa desigualdade. Só recentemente, a partir dos dados do IBGE de 2023, foi publicado um livro, no início de 2024, Os Ricos e os Pobres, né? Marcelo Medeiros. E ele faz algo que eu não tinha visto até então. Ele faz uma segmentação. Ele pega apenas os adultos, os com mais de 18 anos, que é o contingente de 160 milhões de pessoas. Separa a população economicamente ativa, portanto, e passa a examinar a renda dessa população por estratos. Bom, até 20% dessa turma não há renda nenhuma, né? O segundo grupo, que vai dos 20% aos 30%, a renda é de um salário mínimo. Ou seja, nós temos mais de 30% da população brasileira, 33% para ser exato, que tem renda de até um salário mínimo, né? Bom,
Depois nós fizemos um salto, pega dos 33% aos 66% da população economicamente ativa. A renda desse extrato, dos 33 aos 66, ela mal chega a 21 mil reais por ano. Por ano, estou falando de menos de 2 mil por mês. Ou seja, 66% da população brasileira tem renda inferior a 2 mil por mês. Mesmo que nós elevamos um pouco, né, nós chegamos aos 80% da população, a renda chega aí em torno de 50 mil reais por ano. É uma renda muito baixa. Nós ainda não estamos falando daqueles que têm os pais, daqueles que têm os filhos na Unicinos e na Fevale, a não ser que tenham acesso a crédito ou a bolsa. Certo? Bom, lógico, o que nós podemos dizer? Então, se o Brasil fosse apenas os 80% mais pobres, nós seríamos um país igualitário, na pobreza. Nós vamos dar um pequeno salto aí. Vamos chegar aos 90%. Mesmo até os 90%, nós não temos uma desigualdade muito grande. A desigualdade abissal começa a partir dos 90%. Ou seja, no extrato que corresponde aos 10% mais ricos. A desigualdade está no topo. E à medida que nós chegamos ao topo, chegamos a 1%, 1% da população é um pouco mais de 1,5 milhão, certo? O mais pobre dessa turma o mais pobre tem uma renda anual de 350 mil reais. Né? E as maiores rendas estão na faixa de milhões de reais. Evidentemente, não são rendas provenientes do trabalho. São rendas, basicamente, da exploração do capital. Por que esse cenário é importante? Porque ele desnuda a nossa desigualdade. E, como dizia antes, a tributação não é a única causa. Porém, a tributação, o seu potencial para minimizar essa desigualdade não pode ser ignorado. Certo? Eu dava exemplos aqui de tributos, de como funciona a tributação no Brasil. Historicamente, nós temos alguns exemplos até engraçados. Por exemplo, jatinhos, helicópteros, iates não pagam IPVA. Se você está em dúvida, vou comprar um automóvel 1.0, não sei se ainda tem 1.0, um automóvel popular ou um helicóptero. A pessoa está em dúvida, né? Eu digo, compre um helicóptero, porque você não vai ter IPVA a pagar. Né? Vai comprar um automóvel popular, vai ter que pagar IPVA 3% todo ano. Veja, absurdo disso, né? A própria questão da tributação das heranças, o Brasil tributa as heranças na alíquota máxima, no Estado do Rio Grande do Sul é 6%. Tem os países, inclusive países de tradição liberal, estou falando dos Estados Unidos, por exemplo, quem tiver herança acima de $1 milhão nos Estados Unidos, paga quase 50% de tributos. Né? E é por isso que os multibilionários criam fundações para evitar essa tributação. Mas, falando dos Estados Unidos, França, Reino Unido, todos eles tributam fortemente as heranças. A propriedade também é mais tributada no Brasil, basicamente a propriedade urbana tributada, o ITR, num país do tamanho do Brasil e na magnitude do agronegócio, o ITR corresponde a 0,3% do total da arrecadação. Né? Incrivelmente, nesse tempo todo que eu advogo na área tributária, que nós advogamos, nunca tivemos um processo envolvendo ITR. Por quê? Porque é um tributo quase inexistente. Diga, Ângela. Perfeito, perfeito, bem lembrado. E veja o seguinte, deixa eu fazer então nessa mesma linha uma comparação. É muito provável que o pai de vocês pague mais imposto de renda do que o maior produtor de soja do Brasil. E explico para vocês. Não só imposto de renda, eu falo de todos os tributos, pague mais tributos. Por quê? Porque o maior produtor de soja do Brasil exporta toda a sua produção. Né? E na exportação nós não temos nenhum tributo. Os produtos primários e semi-elaborados que eram tributados até 2003 deixaram de ser tributados. Nós não temos nenhum tributo na exportação. Eles eram tributados até 96.
depois, por força da lei Candir, deixaram de ser, e em 2003, por emenda constitucional. Não existe tributo nenhum na exportação. Na extração de minérios, por exemplo, e para exportação, zero tributação, não há tributos, né? E sem contar que algumas empresas mineradoras, que eu não vou dizer o nome, mas o Brasil é um dos maiores exportadores de minérios do mundo, elas têm subsidiárias, por exemplo, na Suíça, e mesmo que estejam exportando para a China, a operação é feita primeiramente com a Suíça, depois da Suíça vai para a China. Né? É assim, esse é o modelo tributário que nós temos. Por quê? Porque aí se subfatura as exportações e não paga nem imposto de renda sobre o lucro. Né? Vamos lá. Então, o maior produtor de soja do Brasil, não sei quem é na atualidade, algum tempo atrás eu sabia. E nada contra o produtor de soja, é uma atividade muito importante no Brasil. A pauta das exportações brasileiras hoje, mais de 60%, o número é 66%, é exportação de commodities, produtos primários semi-elaborados. Mas pense no seguinte, imagine que vocês morassem num prédio e tem um cara que mora na cobertura. Esse cara da cobertura, ele quer um elevador privativo, afinal de contas, ele é VIP, né? Ele é um cara importante e ele precisa de um elevador privativo. E, para além disso, ele, além de ter o elevador privativo, ele não quer pagar condomínio. Ele não paga condomínio. Afinal de contas, é quase uma honra para vocês poderem residir em um prédio onde ele está residindo, né? Vocês podem postar na rede social, né? Mora na cobertura fulano de tal, né? Mais ou menos assim. O que essa analogia é simplória, mas para entender. Imagine o seguinte, toda a soja brasileira, a mesma produção de carnes, em larga medida, ela está no centro-oeste e no oeste brasileiro. O país corta o Brasil pelo meio, é mais à esquerda do que à direita. Para ser exportado, ele precisa chegar nos portos. Ou seja, é necessário ter estradas, ferrovias, para que haja o escoamento da produção. E quem banca essa conta? Quem banca essa conta? O Estado. Nós todos pagando tributos indiretos sobre o consumo, independentemente da nossa capacidade econômica. Bom, e aí veio a reforma tributária. Eu fiquei feliz. Porque a reforma tributária sempre é feita por emenda constitucional, e a emenda constitucional ela trouxe algumas novidades importantes. Ela termina com o ICMS e o ISS-QN dos municípios e cria o IBS. Acaba com o PIS, COFINS e IPI e institui o CBS, a CBS. Então, nós vamos ter dois tributos exatamente iguais sobre o consumo para substituir os outrora existentes sobre o consumo. Bom, só pela eliminação do IPI já seria um feito, né? Já poderíamos ficar felizes porque o IPI é um dos tributos mais complexos. Vejam, e por que eu falo da complexidade? A complexidade é letal para o setor produtivo da economia. Hoje, um dos maiores problemas que o setor produtivo da economia, estou falando da indústria, comércio, estou falando das nossas indústrias aqui do Vale do Sino. O maior problema que elas enfrentam, e eu falo, e posso falar bem tranquilamente, afinal de contas, nós prestamos consultoria à Associação Comercial, à ACI de Novo Hamburgo, com muito orgulho, ao Cid Metal de São Leopoldo, e nós orientamos aos associados acerca da questão tributária. E as dúvidas são muito frequentes, de tal sorte que eu não tenho nenhum receio de dizer. No Brasil hoje, a empresa de médio porte para cima, duvido que alguém apresente uma empresa que diga que esteja pagando corretamente seus tributos, que tenha certeza que está pagando corretamente seus tributos. Se não fosse por outra razão, se tem alguém aqui que especificamente atua na área tributária, faz mais de 20 anos que nós temos dois tributos federais, PIS e COFINS, são tributos importantes, que ninguém sabe o conceito de insumo, ou seja, não é possível saber o quanto tem de fato a pagar por mês. E aí se fica naquela insegurança. O fisco não vai concordar com isso. E faz uma autuação fiscal, porque hoje para uma empresa pagar a mais é um absurdo, é inaceitável. Mas pagar a menos também pode ser muito preocupante. Afinal de contas, a cobrança depois vem, né, com juros, com multas, lembrando o conselheiro Acácio, né, as consequências vêm depois, lá do primo Basílio, né, as consequências vêm depois. Então, a maioria das empresas não opta pela sonegação. Né? A sonegação, aliás, ela é um problema para uma empresa a longo prazo. A maioria das empresas de médio porte para cima, ela procura cumprir com suas obrigações, conforme a lei. Mas é impossível imagine nós, a condição de assessores,
nós não conseguimos dizer exatamente quanto uma empresa tem que pagar. Né? E esse é um drama. Então, o objetivo de reduzir a complexidade está no seio da reforma tributária. Em alguma medida, ela será reduzida. Porém, vai demorar muito. Porque nós teremos uma transição de quase 10 anos. De 10 anos, né? Até 2033, nós vamos conviver com todos os tributos existentes, mais os novos. Né? E dar conta de compreender a legislação dos existentes já é muito difícil, imagine dos novos. E nós vamos ter que dar conta. Aliás, eu sugiro que se tem uma área do direito que vai exigir profissionais qualificados, é a área da tributação. Né? Ninguém vai ficar sem trabalho atuando na área tributária. Esse é o lado bom. O lado ruim é que você provavelmente terá problemas de ansiedade. Ninguém tem tédio na área tributária, mas ansiedade sim, né? Ou angústia também. Angústia também é outro sentimento de quem atua na área tributária. Porque a impressão que se tem é que cada vez nós sabemos menos. Porque todos os dias acontecem coisas diferentes. Né? Então, essa complexidade, infelizmente, ela não será reduzida, pelo menos nos próximos 10 anos. Depois tende a ser reduzida. Essa é boa nova. Né? Porque a reforma termina com a cumulatividade tributária. Esses novos tributos serão plenamente não cumulativos. Ou seja, todo o custo suportado na etapa anterior será deduzido. Aquela discussão que eu mencionei antes sobre a apuração de PIS e COFINS, o conceito de insumos, ela desaparecerá. Se tem alguém que atua na área, entende melhor do que eu estou dizendo aqui. Então, tendencialmente vai melhorar, mas muito aquém do que nós desejaríamos. Por quê? Para melhorar como nós desejaríamos, nós teríamos que fazer não uma reforma tributária, uma revolução tributária, que provavelmente resultaria em uma guerra civil no Brasil, estão imaginando isso? Porque se quer cobrar tributo daqueles que nunca pagaram tributos nesse país. Né? Realocar a carga tributária do consumo para a renda e para a propriedade. E vocês conseguem imaginar que a pessoa não pega uma arma, mira no próprio pé e dá um tiro com prazer. Ou seja, o que eu estou dizendo? Quem aprova normas tributárias é quem tem poder, representado pelas grandes bancadas no nosso Congresso Nacional. Vocês conhecem as bancadas no Congresso Nacional? Não, espero que não estejam pensando em siglas partidárias. Não é disso que eu estou falando. Estou falando das ditas bancadas temáticas. Os partidos políticos não importam mais no Brasil. Importa se você é da bancada BBBB. Bíblia, bola, boi, bala, bancos, mineradores, cada bancada defende determinados interesses. E eu não conheço, por exemplo, não tenho notícias da existência da bancada do povo, né? ou a BP, bancada dos pobres. Nós estamos aqui para defender os pobres. Ou a BJ, bancada dos jovens. Afinal de contas, nós praticamente não temos jovens no nosso Congresso Nacional, né? Representando os legítimos interesses da população. A bancada das mulheres, nós temos um contingente reduzidíssimo de mulheres. Né? Num país como o Brasil, nós temos uma quantidade muito reduzida de pessoas, de negros no Congresso Nacional. É uma democracia quase de faz de conta essa no nosso país, porque a representatividade não está no Congresso Nacional. Não está lá. Né? E com isso, nós entendemos o porquê dessa reforma tendencialmente não vir a resolver, para além do problema da complexidade, o outro grande vértice dos problemas estruturais de tributação, que é a justiça fiscal. Eu vibrei com a reforma tributária quando eu vi nela, e se discutiu muito, a desoneração da cesta básica total e a devolução dos tributos para as pessoas que fossem pobres. Isso está na emenda constitucional. Porque é algo que eu defendo há mais de 20 anos. Eu escrevia sobre isso, falava sobre isso, toda vez que eu falava, escrevia, parecia algo revolucionário, né? E a vantagem é que eu podia ficar repetindo sempre as mesmas coisas que pareciam novas, né? Porque não acontecia. E aí chegou 2024 e aconteceu. E eu imaginei, bom, eu vou ter que encontrar novos temas agora para tratar, porque tudo que eu desejava está acontecendo. E eu fiquei feliz, né, com a reforma tributária.
Mas, e me iludi, né? Eu fui um ingênuo, caríssimos e caríssimas. Eu acreditei que eu estivesse vivendo em outro país, quase que estivesse vivendo no, país, no planeta do qual eu vi, né? Eu sou natural de Marte, né? E imaginei, ó, estou vivendo em outro planeta. E aí eu esqueci que a reforma tributária aprovada pela emenda 132 necessita de regulamentação feita por leis complementares. E as leis complementares estão sendo feitas ao sabor dos interesses de quem tem poder. A devolução dos tributos para as pessoas pobres, no projeto aprovado pela Câmara, contempla apenas aqueles que recebem meio salário mínimo. Muito abaixo do limite, a ONU define o limite de pobreza, viver com 5,5 dólares por dia. Quem vive abaixo disso é uma pessoa pobre no mundo. Se vocês multiplicarem isso, vão perceber que isso é muito superior a R$706. Eu disse para vocês antes, nós temos um contingente de quase 50 milhões que vive com salário mínimo. Ou seja, além disso, tem que estar no cadastro único, no CAD único. Né? A regulamentação inviabilizou o tal de cashback, a devolução dos tributos, que, aliás, é a forma mais efetiva de se garantir a não tributação do mínimo existencial. É devolvendo o tributo para aquele que não tem condições de pagar. Né? Bom, outra coisa que a reforma fez de positivo, ela permitiu a tributação dos jatinhos aeronaves. Eu pensei, perdi meu assunto de novo. Tanto tempo eu contava essa história, tem um personagem chamado Johnny, quem me acompanha nas redes sociais vai saber do que eu estou falando, se vocês não estão lá, são convidados. Eu criei um personagem para falar sobre a tributação no Brasil, e ele é um advogado malandro, que sabe tudo de tributação, que ele vai migrando, vai tomando atitudes para evitar a tributação, tudo dentro da lei. Né? Johnny é um malandro, né? É daqueles detestáveis malandros do Brasil. Bom, mas eu falava há muito tempo, da não tributação do IPVA dos jatinhos, aeronaves e iates, né? Mas agora é possível. Porém, com um pequeno detalhe. A Constituição não institui nenhum tributo, vocês sabem disso. A Constituição apenas diz quais poderão ser instituídos por lei. O dever fundamental de pagar tributos depende de uma mediação legislativa, que é feita por lei. Como o IPVA é um tributo de competência dos estados, cabe a cada estado aprovar leis criando tributação para 2025. Até o momento, caríssimos, eu não tenho notícia de nenhuma lei aprovada nesse sentido. E veja, não vamos esquecer de um detalhe. O IPVA, apenas em relação à sua base de cálculo, não respeita a anterioridade nonagesimal. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que como o faturador do IPVA 1º de janeiro, há de transcorrer um prazo de 90 dias da publicação da lei até 1º de janeiro, para que possa ser cobrado em 2025. Portanto, vamos aí, o advogado não é muito bom de matemática, mas se eu não estiver enganado, apenas poderão cobrar o IPVA em 2025 sobre jatinhos, aeronaves e helicópteros, quem aprovar a lei até o dia 29 ou 30 de setembro. Vocês acham que algum estado vai aprovar a lei no meio do processo eleitoral tributando? Tá, mas poucas pessoas têm. Deixa eu dar um dado, então. São Paulo é a segunda cidade no mundo em número de helicópteros. Então, caríssimos, isso reforça a ideia de que a tributação é feita por quem tem poder e a conta paga por quem não tem. E, infelizmente, a reforma tributária, por mais que tenha boas intenções, e tem vários aspectos positivos que eu referei aqui, ela não vai lograr êxito na tarefa de nós minimizarmos a injustiça fiscal e reduzir a complexidade. Infelizmente, a nossa geração está perdendo uma oportunidade histórica de dar um passo adiante. E isso, eu falo infelizmente, porque para fins de desenvolvimento econômico, para fins de crescimento econômico, para fins de minimização da pobreza, para fins de geração de riqueza, nós necessitaríamos ter uma tributação que funcionasse. O capitalismo brasileiro não funciona adequadamente, muito em função da sua tributação. Mas, claro,
E aí eu concluo. Quando eu menciono o capitalismo brasileiro, muito cuidado, porque existe o capitalismo e existe o capitalismo à brasileira. Esse que um dia vai ser estudado. O capitalismo brasileiro é muito estranho. Quem é de fato capitalista não consegue entender como tem pessoas que se intitulam capitalistas aqui no Brasil e têm ideias tão estapafúrdias, né? Uma delas, por exemplo, o objetivo principal de muitos capitalistas brasileiros é viver de juros sobre investimentos feitos em aplicações financeiras. Isso é tudo, menos o capitalismo. Né? Capitalismo é empreendedorismo, é inovação. Né? E o empreendedorismo do Brasil, em larga medida, é aquele empolgante feito no palco, tão somente. Palestras de empreendedorismo, o sujeito põe o microfone aquele da Madonna e diz umas palavras bonitas e dá uns berros assim, e a galera vibra, vamos falar de inovação, todo mundo sai feliz daquilo. E, Jean, se tem uma coisa que acontece toda vez que um time ruim se junta, e há um grande motivador, antes do jogo, alguém motiva fortemente um time muito ruim, e eles vão para o campo muito motivados, e perdem motivados. Time ruim, motivado, perde, né? Da mesma forma como acontece, né? Com qualquer time ruim. É isso, o que eu estou dizendo, que essas, em larga medida, eu não queria usar um adjetivo, mas o que está na moda mesmo, que é eventos que fazem com que as pessoas saiam muito motivadas, acreditando que se tornarão empresárias, empreendedoras, isso é uma grande ilusão. Aliás, vale sempre lembrar, 95% das empresas não conseguem sobreviver a seu terceiro ano de vida, terceiro e quarto ano de vida. Ser empresário no Brasil é muito difícil. É muito difícil, requer uma gama de conhecimento que a maioria não tem, infelizmente. Infelizmente. Na verdade, o que esses eventos fazem? Não esse que nós estamos fazendo aqui, eu não farei isso com vocês. Mas esses eventos, na verdade, eles rendem muito para o motivador, igual o livro de autoajuda. O livro de autoajuda ajuda o bolso de quem escreveu o livro. E esses eventos ajudam o bolso do palestrante motivador, né? Do influencer agora, né? Ajuda muito essa vida. E produz no nosso cérebro uma substância que é conhecida há muito tempo, que é a dopamina. É a mesma substância que nós temos quando, sei lá, assistimos um jogo de futebol, um show musical, vamos para a academia, jogamos futebol, praticamos um outro esporte, nós ficamos bem, endorfina, dopamina fazem bem a nossa vida. Mas não caiam em ilusões, caríssimos. Se eu puder dizer a vocês, não caiam nessas ilusões, nessas bobagens que circulam por aí. Estudar é difícil, o acesso ao conhecimento é difícil, nem sempre é prazeroso, nem sempre é prazeroso. Não há um caminho que não passe pelo acesso ao conhecimento formal. Vocês não vão encontrar nenhum jurista, por exemplo, que diga o seguinte: eu sou um grande jurista, mas eu não gosto de ler. Eu nunca li literatura, essa bobagem de ler livro. Vocês não vão encontrar um jurista assim. E, aliás, vocês vão encontrar muitos formados em direito que mal conseguem escrever, não conseguem dizer o que querem, porque jamais abriram um livro de literatura. Né? Por quê? Porque, mais do que ler livros jurídicos, nós vamos conseguir nos fazer compreender no direito se nós lermos literatura, onde nós vamos encontrar fluidez no texto. Vocês vão encontrar fluidez. Então, se me permitirem sugerir isso, porque dar conselho é uma coisa muito pedante, eu sugeriria isso a um jurista. Leia literatura, né? E compreenda o mundo. E, sobretudo, estimule essa perplexidade, essa não aceitação, né, da realidade. Porque, e agora eu concluo, já passei do tempo, né? Porque vale sempre lembrar as palavras do Papa Francisco, né? Que eu considero um grande intelectual, independentemente da crença religiosa de cada qual. Mas ele disse na sua encíclica Laudato Si, que é a defesa do meio ambiente, ele diz o seguinte: a vida não é simplesmente a rendição às circunstâncias. Ou seja, o futuro não está posto. Nós não precisamos aceitar que o que imaginar para o nosso futuro seja aquilo e a gente tem que aceitar aquilo e pronto.
nós temos o dever de reconstruir um futuro alternativo a esse que estão querendo nos vender. Esse é o nosso dever na universidade. E acreditem, caríssimos e caríssimas, vocês estão no melhor local que poderiam estar para desenvolverem isso. É a universidade, é o espaço da resistência, é o dique de contenção à ignorância, à intolerância. Então, caríssimos, o que eu deixo aqui no final, mais do que nós desejarmos aquela felicidade que ninguém sabe exatamente o que é, que muitas vezes é confundida com acesso aos bens de consumo, nós temos que fazer a nossa vida consumir o nosso tempo com coisas que valem a pena. Para que, ao final, a gente possa, lá no futuro, olhar para trás e dizer, bom, valeu a pena o que eu fiz. Porque a vida é essa caminhada, não é um ponto de chegada, é essa caminhada. É aquilo que o Galeano chama de utopia. Por que nós temos que perseguir a utopia? A utopia é aquilo que nós jamais vamos alcançar. Nós damos um passo adiante e o nosso objetivo se afasta